Muito boa tarde a todos e a todas. Agora são 17 horas e 4 minutos. Hoje é dia 8 de novembro. Eu sou Rodrigo Correia e nós estamos iniciando o programa Em Movimento. Esse espaço para discutir assuntos da região, do país e do mundo relacionados aos trabalhadores. É uma produção do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, filiado à CSP com Lutas. Nós estamos aqui no estúdio Vito Gianotti para a transmissão desse programa Em Movimento. E o tema de hoje que nós vamos abordar é a eleição de Jair Bolsonaro e o combate às opressões às mulheres, aos negros e à comunidade LGBT. E você pode participar do nosso bate-papo pela internet, utilizando aí os comentários do Facebook. Comente, participe, que nós vamos apresentar suas perguntas aos nossos convidados. E antes da gente apresentá-los, eu queria chamar um vídeo que vai explicar um pouquinho da nossa temática de hoje. André, por favor. O discurso de ódio ocupou um grande espaço durante a corrida eleitoral deste ano. Essa radicalização teve como principal protagonista o candidato vencedor Jair Bolsonaro do PSL. O presidente eleito coleciona uma série de frases contra mulheres, jamais isso pra você que você não merece. Ah, vagabunda! Negros. Se seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Ô, Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Não corro esse risco que meus filhos foram muito bem educados. E a população LGBT. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Diante do discurso agressivo de Bolsonaro, muitos eleitores fanáticos foram encorajados a disseminar suas falas preconceituosas. E pior, muitos se consideram no direito de agredir e até matar aqueles que consideram adversários políticos. É uma situação extremamente preocupante, que afronta as diversidades que compõem o Brasil. Quem sofre com a falta de medidas de proteção efetivas são as mulheres, os negros, a comunidade LGBT e os moradores das periferias. Levantamento da agência pública aponta que nos dias próximos ao primeiro turno ocorreram pelo menos 50 ataques violentos no país, motivados por ódio e efetuados por simpatizantes de Bolsonaro. O mestre de capoeira Moa do Catendê foi uma dessas vítimas, assassinado após uma discussão sobre política na Bahia. O caso da travesti Priscila, agredida e assassinada em São Paulo, traz também uma outra pauta, a intolerância LGBT. Casos como esses de machismo, racismo e LGBTfobia, aliados a um forte discurso de restrição às liberdades democráticas, têm crescido a olhos nus. Contra essa situação, é urgente a mobilização de amplos setores da sociedade. Não podemos nos deixar intimidar. E para tratar desse assunto, do tema de hoje, eu tenho aqui ao meu lado dois convidados. À minha esquerda é uma companheira que teve uma tarefa aí bastante desafiadora no último período, a companheira Vera Lúcia, que foi candidata pelo PSTU à presidência. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os internautas e aos telespectadores e espectadores dessa emissora. Ótimo. E também aqui, ao meu lado direito, o companheiro que a categoria já conhece, que tem uma grande história na categoria, já foi dirigente sindical do nosso sindicato, é ativista já há algum tempo, é militante do PSOL e também se candidatou, também teve uma candidatura a deputado estadual na última eleição. Companheiro Renato Bento Luiz, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos telespectadores. Boa tarde aos internautas. Eu gostaria de começar já parabenizando a diretoria do sindicato, essa que eu fiz há bastante, tenho orgulho de dizer que fiz parte por vários anos e hoje dá um estúdio para que a gente possa comentar e externar o nosso pensamento para ir um pouco mais longe, onde eles podem estar um pouco mais confortável para poder ouvir o que a gente tem para dizer. Tá certo? Eu acho que isso aqui é um ganho para a categoria e eu parabenizo a diretoria por ter feito esse esforço e ter colocado esse estúdio aqui. Parabéns a vocês. Isso aí, Renatão. Bom, nosso tema de hoje vai enfocar realmente o combate às opressões, né, contra mulheres, contra negros e a comunidade LGBT. Mas antes de abordar esse tema em específico, eu não poderia deixar de aproveitar
aqui a Vera, que está presente, né, que teve, como eu falei anteriormente, esse desafio de se candidatar à presidência numa eleição que certamente mexeu com muita gente, que foi muito acirrada, que os nervos ficaram à flor da pele, a polarização muito grande. Então, Vera, queria que você nos dissesse inicialmente aí, como você viu a campanha que o PSTU realizou, o papel que você cumpriu, né? Qual foi a mensagem que o PSTU levou e também já abordasse sobre o resultado. Afinal, a eleição acabou dando a vitória a Bolsonaro. Na sua visão também, que elementos aí foram importantes para que Bolsonaro acabasse sendo eleito? Então, a campanha que o PSTU realizou esse ano teve como objetivo, frente a essa crise econômica que é extremamente profunda e é internacional, uma crise política profunda aqui no Brasil e o caos social que a classe trabalhadora está mergulhada, se deu a tarefa de apresentar à nossa classe uma saída que atendesse às nossas necessidades e também os nossos interesses. E frente a esse caos, essa realidade, e além disso, a traição das direções do movimento, fazendo um chamado à classe trabalhadora que não tivesse nenhuma ilusão nas eleições, nenhuma ilusão no regime existente hoje, tanto no parlamento, no executivo, no judiciário, chamou a classe trabalhadora a se organizar no seu local de trabalho, de estudo, de moradia e da necessidade de rebelar-se contra as condições de vida que nós estamos submetidos. E aí, o que significa isso? O desemprego, a violência, o caos da saúde, da educação, a falta de moradia, a falta de terra, né? Essa sangria que é feita pelo governo, por todos os governos, que é o pagamento da dívida pública. Então, ao mesmo tempo em que que o PSTU apresentou os problemas da nossa classe, apresentou para ela as tarefas da organização e apresentou para ela também as medidas que são necessárias para resolver os problemas que nós vivenciamos, ou seja, apresentou uma saída. Bolsonaro foi eleito e foi vitorioso nessa campanha e nisso se expressa, por exemplo, um elemento que é muito importante, que nós não podemos desprezar, que é a ruptura, é o rompimento da classe trabalhadora com o PT, que durante quase 4 mandatos, à frente da presidência da República, sem contar os mandatos em prefeituras e nos governos estaduais daqui do país, governou para as grandes empresas, para os bancos, para as multinacionais, enquanto que a classe trabalhadora, hoje, diante dessa crise, amarga um desemprego galopante, a violência, o caos da saúde, da educação e todos os problemas que são vivenciados, como a gente estava vendo ali no vídeo, que são os problemas das opressões, problemas que poderiam ter se resolvido e que não se resolveu. E mais do que isso, mergulhou, chafurdou na lama da corrupção, como toda a direita desse país sempre fez, trilhou o mesmo caminho, tanto é que boa parte da direção dessa organização ou está processada ou está presa, como está o próprio Lula. E a esquerda, ao invés de chamar a classe trabalhadora para se organizar e se enfrentar contra isso, chamou a campanha Lula Livre e quem foi ganhando espaço nesse processo foi Bolsonaro, que aproveitou, porque a classe trabalhadora, a gente diz, olha, e que levanta, inclusive, tudo aquilo que é parte da sua consciência e que nós travamos um combate. Porque se existe hoje os crimes de ódio, como o racismo, a LGBTfobia e o machismo, não é que nasce agora, é que existia antes. O problema é que antes nós tínhamos e temos mais do que antes a tarefa de combater, e hoje existe um incentivo para que esse tipo de preconceito e esse
tipo de sentimento aflore e, ao invés de reduzir a violência à qual nós estamos submetidos, principalmente nós que somos os oprimidos, que somos negros, que somos mulheres e os LGBTs, estão se enfrentando com isso abertamente, porque esses setores, todas as pessoas que pensam assim, se acham hoje no direito de externar esse pensamento, e nós devemos combater. Se havia a necessidade de nos rebelarmos antes e nos organizarmos antes com a eleição de Bolsonaro, isso é muito mais necessário hoje. Obrigado, Vera. Agora, antes do Renatão aqui falar, eu queria chamar que o André colocasse para nós um quadro aí na tela, para a gente ver uma frase dele, que é um pouco do que espelha o que é o nosso novo presidente. Vamos ler aqui, ó. Ele disse lá atrás: o erro da ditadura foi torturar e não matar. Essa frase foi dita no programa Pânico em 2016, mas já havia sido feita em 2008 durante discussão com manifestantes na sede do Clube Militar no Rio. Renatão, como você vê então essa eleição do Bolsonaro aí, como que ele chegou aí até o poder, e também já abordasse um pouco do tema também do nosso programa de hoje, que é esse desafio, né, de combater as opressões que sofre na pele a população negra, as mulheres e também a comunidade LGBT. Desde 2013, penso eu, que já ia tendo um comportamento um pouco estranho da população, no caso, por exemplo, de querer retirar as organizações de dentro de todas as manifestações que estavam tendo. Isso já era uma movimentação estranha ao momento. E eu vejo que, como estava desgastado, e infelizmente, isso eu comungo com a Vera, infelizmente o PT teve um papel de retroceder nesses anos que ficou, de retroceder a consciência entre a consciência de classe. A partir do momento que acaba a consciência de classe, é evidente que os trabalhadores entram numa confusão completa. Agora, eu discordo também que a classe rompeu com o PT. Isso não houve, mesmo porque a resposta depois o PT não pode dizer que ele apanhou bastante. E a direita se organizou um golpe nesse país. Nós falamos isso claramente, nós do PSOL, fui candidato pelo PSOL. O PSOL falou claramente que houve, de fato, um golpe nesse país, um golpe articulado, e esse golpe articulado pelo Congresso Nacional. O que nós dizíamos e estamos dizendo até o momento, e afirmando, que esse golpe foi todo armado, isso está culminando hoje na montagem do governo do Bolsonaro. Por exemplo, o juiz que deu credibilidade a muitas pessoas que deram credibilidade à Lava Jato, que já era, na verdade, uma montagem que tinha, na verdade, para que retirasse a Dilma do poder. Essa montagem se deu e hoje estão dando os prêmios. Acabaram de dar ao Ministério da Justiça para um dos digamos, protagonistas da Lava Jato, que é o doutor Sérgio Moro. Tá certo? E quando o Moro aceita esse convite, aí fecha o pensamento daqueles que falavam que, de fato, tinha um golpe nesse país. Porque Moro vem dizendo, até contradizendo um pouco, porque o Onyx Lorenzoni, tá certo? Lorenzoni. Eu falo Lorenzetti, é o chuveiro. É o chuveiro. Que os trabalhadores. Então, o Onyx Lorenzoni, ele que hoje é do Ministério, está lá colocado que ele fez caixa 2. E o Moro veio falar que ele pediu desculpa. Então eu estou pensando comigo que basta ele pedir desculpa, basta o Lula pedir desculpa que ele está fora da cadeia. Tá certo? Se for dessa forma, porque na verdade ele poderia abrir um processo. E isso não está acontecendo. Por exemplo, até agora eu não vi falar que o Moro vai entrar, a justiça vai se apertar para prender o presidente Temer, que também está colocado hoje no rol da Lava Jato. Até o momento eu não vi ninguém falar que vai prender Aécio Neves, tá certo? Então é um governo montado para um aprofundamento de uma crise. Nós estamos numa crise econômica, eles vão aprofundar a retirada de direitos dos trabalhadores. Isso para nós vai ser muito ruim, tá certo? Nós vamos ter que lutar muito mais. E agora, penso eu, que vai ter que ter uma junção muito forte de todos os setores de esquerda desse país para que nós possamos lutar junto. E se nós fortalecermos
essa junção da esquerda no país, para que a gente possa agora, aliás, não estou falando só de esquerda, hoje estou falando até em pessoas mais progressistas, para que possa entrar junto conosco, nós vamos enfrentar. Agora, eu acho que vai ser uma catástrofe para os trabalhadores, esse governo Bolsonaro, porque ele não só influencia, como também excitou ódio aos trabalhadores, ao povo brasileiro. E essa excitação do ódio, você vê, por exemplo, quem ganhou com uma porcentagem de voto razoável pelo PSL no Rio de Janeiro foi quem quebrou a placa de Marielle. Marielle foi estupidamente assassinada e, infelizmente, olha o que houve. Até agora não conseguiram achar os culpados. Os culpados só não se acham, Rodrigo, porque com certeza absoluta, no meu pensamento, eles não acham culpado porque com certeza tem gente grossa envolvida nessa morte de Marielle. Hoje, por exemplo, vai estar correndo um vídeo para esse país inteiro aqui, que o exército entrou na favela e começou, os carros todos que estavam, da população que estavam encostados, eles foram passando com o tanque e amassando todos, tá certo? E o vídeo que um próprio morador da favela produziu. Isso é o que vai produzir daqui para frente, né? A gente está vendo, os negros vão sofrer muito mais da favela. Hoje, o que morre na favela, na sua grande maioria, são jovens e negros. E o que vão, se a gente não tiver um movimento muito forte nesse país, vai aflorar muito mais isso e vai ter muito mais mortes de negros e pobres nessas favelas do país. E eu queria agora chamar também uma outra tela, viu, André? Uma tela que aborda também uma questão que a gente tem que discutir e é importante, que é uma população muito atingida e muito estigmatizada, que é a população LGBT. Nesse contexto de opressões que nós estamos hoje debatendo, né, certamente é bom ter esse dado para a gente ver e você de casa também acompanhar e perceber que o Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo. Somente em 2017 foram 445 assassinatos, motivados pelo ódio. Em 2018, 156 mortes, somente no primeiro trimestre. O estado de São Paulo lidera o ranking com 21 ocorrências. Vera, sobre a questão da comunidade LGBT, você acha que o governo Bolsonaro já está, ao que parece, já está ampliando esse clima de ódio e provocando o sofrimento dessa população? Como você vê isso? Então, com a eleição de Jair Bolsonaro, na verdade, a perspectiva é de que o Brasil continue ocupando o primeiro lugar em assassinatos a LGBTs, porque não é que é uma coisa, já é o primeiro, é o país que mais mata no mundo LGBTs. A saída para isso é que a classe trabalhadora, a começar com os LGBTs na vanguarda, se organizem para se defender e fazer uma luta contra a LGBTfobia e chamar todos aqueles que são solidários e que não pactuam com esse tipo de preconceito, e é, portanto, a classe trabalhadora, a juventude, porque não é todo mundo que é LGBTfóbico, e lutar tanto contra a LGBTfobia que está no seio da nossa classe, porque divide a nossa classe, como a LGBTfobia que hoje está encrostada dentro do governo e encabeçada pelo presidente da República. Mas os LGBTfóbicos também já existiam antes. Quem não se lembra de Feliciano, entendeu? Que era inclusive o presidente da Comissão de Direitos Humanos na época do governo Dilma. Então, o problema que nós vivenciamos hoje, ele é apenas no ponto de vista da opressão, ele se agrava, porque o governo Bolsonaro é um governo da ultradireita, é um governo populista e que quer aproveitar esse momento para expressar aquilo que ele sempre foi e o que um setor da burguesia mais conservadora e tradicional desse país sempre fez. Há uma coisa aqui que eu quero discordar de Renatão, que diz o seguinte, que já se apresentava em 2013 um certo comportamento como se fosse da direita e que fosse uma onda reacionária, que isso se desdobra na eleição de Jair Bolsonaro. O levante de 2013 nesse país foi contra o governo do PT.
foram contra os governos do PT. Começa pelo aumento da passagem aqui em São Paulo, e Haddad dizia que não entendia o aumento de 20 centavos, e aí o país inteiro se levantou e disse, não é só 20 centavos, aqui é o problema da saúde, da educação, do desemprego, da moradia, da violência, e por que ela foi de qualquer forma? Porque a sua direção era responsável pela desgraça que ela estava vivendo. Ou seja, o PT, que dirigia esse país, é o responsável direto pela desgraça da classe trabalhadora. E é contra esse governo, é contra esse partido que a classe trabalhadora e a juventude se levantam num primeiro momento. E sem direção. E a partir daí, a partir de então, todo esse embate e esse conflito vem se dando. Tem a queda de Dilma, mas o PT não se colocou na linha de frente e nem as suas organizações, os seus satélites, para dizer que Temer precisava ser derrubado. Porque a estratégia desse partido foi canalizar toda a insatisfação, inclusive a manutenção de Temer, para derrotá-lo nas eleições. Inclusive, Bolsonaro foi alimentado, esse monstro foi alimentado por esse partido, porque sabia que através dele era possível que ele ganhasse as eleições. Era possível. E isso, na verdade, é um crime que se comete contra a classe trabalhadora. O que a classe trabalhadora existe nesse momento, o que ela se sente, de certa forma, ao votar em Bolsonaro, é um voto de vingança. Ela está se vingando, tanto é que ela não se sente derrotada, como se sentiu derrotada, por exemplo, na eleição de 89, quando Lula perdeu para Collor. O sentimento é outro. Agora, está errado o voto em Bolsonaro? Está errado o voto em Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro é um governo assentado num pilar mais reacionário, que é o da ditadura militar, dos setores mais reacionários da burguesia nacional e internacional, e que vai atacar a classe trabalhadora. Agora, Haddad também ia atacar a classe trabalhadora, porque o plano econômico do governo de Bolsonaro é o mesmo plano econômico do governo de Haddad e do PT. E os votos que foram dados em Haddad, boa parte deles não era porque tivesse acordo com o PT, porque até nós votamos 13. Era porque nós não queríamos que Bolsonaro assumisse o governo, porque é um pilar do exército que não foi retirado nunca, nem no governo do PT, não sequer colocou um único torturador na cadeia, inclusive Dilma perdoou o seu torturador e manteve toda essa instituição de repressão. E aí se dá que quando esse governo assume inclusive com setores de repressão que foram criados no governo do PT, a exemplo da Força Nacional de Segurança. Então, aqui, o debate é outro, é o ataque à nossa classe, e ela se sente que, nesse momento, ela queria qualquer coisa, menos que o PT voltasse a governar. Agora, claro, Bolsonaro não é a saída, por essa razão, nós precisamos mais do que nunca nos levantar e nos organizar para lutar. Renatão, suas considerações e também abordando um pouco dessa questão também da população LGBT também. Esse sindicato foi, acho que, se não for o único, foi o primeiro, se não o único sindicato a nível nacional a fazer o encontro nacional de trans aqui nesse sindicato, que eu, inclusive, acompanhei bem de perto. Tá certo? Fui um dos diretores na época destinado para acompanhar. E é engraçado que a gente aprende bastante quando eles fizeram esse encontro aqui. Nos debates, o que eles pedem é muito pouco para a sociedade. O que eles falam para a sociedade é simplesmente que eles querem ser iguais. Iguais. Então, muitas pessoas falavam e no final se fechava com eu quero meu trabalho, quero a minha vida. Tá certo? E que as pessoas, às vezes, não comportam, se sentem mal, porque a pessoa pensa e age diferente de uma sociedade, eles acham que ela não deve existir. E isso veio crescendo, teve o aprofundamento da crise. Tudo que a Vera fala do PT tem uma certa razão. Eu estou dizendo, o que eu falei é de um rompimento, não existe rompimento. O rompimento existiria se a Haddad não fosse para o segundo turno. O PT é a primeira maior bancada de deputados federais ainda. E apanhou 4 anos. Prenderam o líder, um dos maiores líderes do PT foi preso, tá certo?
para poder fazer o ataque, fizeram preso, porque todo mundo dizia, se caso Lula estivesse livre, Lula hoje seria o presidente da República. Então, portanto, o PT apanhou durante um bom tempo. Agora, o que eles não aprenderam é fazer as coligações ainda com esse setor. Isso é um atraso e retrocede, inclusive, porque há uma confusão muito grande. Isso aí não se explica aos trabalhadores, porque os trabalhadores não têm essa consciência de saber exatamente. Hoje, por exemplo, com certeza, a Vera deve ser bastante questionada, porque foi protagonista do PSTU, tá certo? Com certeza deve ser bastante questionada, porque bateu bastante no PT e depois se fecha com o PT para poder fazer as eleições. Isso não tem. Isso, na verdade, há uma contradição. Os trabalhadores, na verdade, não entendem, de fato, de forma alguma, o que foi que aconteceu com o PSTU nesse período. Tá certo? Bateu no PT e depois, no final de tudo, fechou com o PT. E hoje, quando fala que o PT está acabado, eu digo que não. Eu digo que não porque é o seguinte, é a segunda maior bancada, ainda está com quatro governos de estados, tá certo? E está com 4 governos de estado e tem diversos estados que o PT ainda é vice. Então se mantém, os trabalhadores não romperam com o PT. Na verdade, deram para ele o protagonismo de fazer essa luta agora eleitoral, deram para ele o segundo lugar. E eu posso dizer para você que houve um crescimento. Isso é um pouco confuso, porque houve um pouco de crescimento. A visão de esquerda que teve, por exemplo, o PSOL conseguiu não só a cláusula de barreira, como também dobrar suas bancadas de deputados estaduais, deputados federais, tá certo? Exatamente para fazer a discussão, porque eu acho que esse é um entendimento que está tendo do que se está falando com a sociedade. Eu acho que o PSTU, ao bater no PT, tá certo? Se igualou, na verdade, muitas das vezes, na confusão com a direita. Porque a direita batia, tá certo? E vinha também no mesmo campo. Tanto é que num passado bem recente, ainda estava eu participei do PSTU durante 22 anos da minha vida. O PSTU, nós lançamos uma consigna uma vez que, fora todos, tá certo? E que em frente à Fiesp, em São Paulo, tinha um cartaz nosso lá, dizendo fora todos, e, na verdade, fazendo coro com a direita, que foi muito ruim para nós, inclusive para a época. Nós discutimos sobre isso. Então, eu estou dizendo só isso, que não estou vendo que o PT foi bem, não estou dizendo assim que o PT fez só coisas boas para a população, muito pelo contrário. Eu só acho que houve um golpe e, até o momento, não houve um rompimento com o PT nesse país aqui, com os trabalhadores, porque ainda segue sendo a direção dos trabalhadores. Deixa eu aqui ver a internet, pessoal aqui participando nos comentários, aqui no Facebook, Meia Filho, ele coloca aqui, o golpe foi dado desde 2002 contra os trabalhadores pelo PT, quando chegou ao poder através de conchavos com a banda podre da política nacional e abandonou as bases, cooptando sindicatos e movimentos sociais, abafando a luta dos trabalhadores. Hoje, os trabalhadores precisam sair de um estado de hibernação e voltar a lutar. Somente a luta muda a vida, é preciso se rebelar, diz aqui o companheiro Meia Filho. Outros internautas que participarem, também vamos citar aqui ao longo do nosso programa. Agora, para voltar a nossa pauta aí, né, discutindo a questão das opressões, eu queria abordar nesse contexto o aspecto do mercado de trabalho. Nós estamos numa crise já duradoura em nosso país, que o Brasil está nesse atoleiro da crise já faz algum tempo, e agora a última novidade aí, péssima para nossa classe, é certamente a notícia da extinção do Ministério do Trabalho, que Bolsonaro já deixou claro que vai acabar com esse ministério, que tem quase 90 anos. Mas nesse contexto, algumas telas para a gente também refletir um pouco sobre esse assunto. André, pode colocar. A questão das opressões também permeando o aspecto do trabalho. Mulheres. Vejam que as mulheres ganham 77,5% do salário dos homens. O maior índice de desigualdade salarial no país está na região sudeste, a região que nós estamos, onde as mulheres ganham apenas 73,5% do salário dos homens. Outro quadro, André. E aí você agora pegamos o Bolsonaro dizendo lá atrás, né? Por isso o cara paga menos para a mulher. Ele paga menos porque ela é engravida,
essa frase dele, que ele falou lá no Super Pop, inclusive, que foi um programa que ninguém conhecia ele, acabou projetando ele lá atrás e ele está eleito agora, né? Enfim. Mais um quadro, André, pode voltar aí a tela, que é a população negra. Os negros recebem pouco mais da metade do salário dos brancos. Pardos ganham 57% do salário dos brancos e a diferença é ainda maior entre os negros, que ganham apenas 55,3%. No ritmo atual, para a gente alcançar a igualdade, somente nós iremos alcançar em 2089. Então, Vera, sobre esse quadro, né, porque a opressão que nós vimos nas ruas, as agressões, nas redes sociais, ela também se consolida no mercado de trabalho. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sem dúvida. Por exemplo, e aí, voltando mais uma vez, o PT governou esse país por quase 4 mandatos, quase 14 anos. Esse problema, por exemplo, da desigualdade social, dos salários entre homens e mulheres para funções, nas mesmas funções, era uma coisa que poderia ter se acabado. Bolsonaro pode até dizer um negócio desse, coisa que o PT nunca disse, mas também nunca resolveu. Entende? O problema dos negros, o PT nunca disse que era racista. Inclusive, tinha uma secretaria que tratava da questão da igualdade social, com status de ministério, mas foi exatamente no seu governo, onde foi criada também a lei antiterror e a lei antidrogas, e quando se encarcerou em massa o maior número de negros nesse país. Hoje nós temos mais de 700 mil negros encarcerados e 40% deles nunca tiveram nenhum tipo de julgamento e boa parte deles nunca tiveram no seu passado nenhum envolvimento com o crime. Além disso, para resolver o sistema capitalista, para além disso, se utiliza dessa desigualdade, dessas diferenças que existem entre nós, porque quem é negro vai continuar sendo negro, as mulheres vão continuarem sendo mulheres, mas o sistema capitalista se utiliza dessa nossa diferença e transforma essa nossa diferença em desigualdade e aproveita-se disso para intensificar sobre o conjunto da nossa classe a exploração. Por isso é que nós dizemos que os trabalhadores, as mulheres na vanguarda, devem fazer um chamado aos homens de nossa classe para lutar contra o seu machismo, porque nós precisamos dar uma batalha de morte contra o machismo, porque nós temos um inimigo que é maior que nós, que é o sistema capitalista, que é a classe dominante, que são os grandes empresários, os banqueiros e os latifundiários, que ganham com essa divisão. Porque ao nos dividir, eles se fortalecem. É preciso que nós, da classe trabalhadora, lutemos contra o racismo que existe, que está impregnado também na nossa classe, porque nós precisamos da unidade entre negros e brancos da classe trabalhadora para lutar contra o sistema capitalista e contra aqueles que nos exploram. A mesma coisa os LGBTs. É preciso lutar e os LGBTs têm que ser vanguarda dessa luta, para se enfrentar contra a LGBTfobia e não permitir que dentro da nossa classe isso permaneça, porque isso só fortalece o nosso inimigo. Agora, essa luta é uma luta que nós precisamos combinar e precisamos ter organização para isso. Né? Boa parte das organizações acham que basta que você consiga empoderar, e o empoderamento é você disputar no mercado de trabalho uma vaga na condição de negro, ou disputar no mercado de trabalho uma vaga na condição de mulher, ou você ter acesso a um curso superior. Não é assim. Essa luta é uma luta combinada com o conjunto da classe trabalhadora, para que, lutando ao mesmo tempo contra o racismo, contra o machismo, contra a LGBTfobia, por melhores condições de trabalho
por essa unidade, por igualdade salarial e pelas mesmas condições materiais, é a forma que nós temos de travar conjuntamente a luta contra o sistema capitalista. Nós precisamos dessa unidade. Como parte disso, por exemplo, a CSP com Lutas é uma das organizações, o PSTU tem todas as secretarias e nós fazemos esse debate para dentro e para fora, né, através das organizações, e a CSP com Lutas, por exemplo, está organizando tanto o movimento popular quanto o movimento, através da Secretaria de Negros e Negras, marchas da periferia, agora no mês de novembro, para lutar contra a discriminação social e as condições de vida que nós estamos subordinados pelo fato de sermos negros. E porque isso é resultado de 350 anos de escravidão, de 160 160 anos, 130, né? Que você vem para a condição do liberto, mas sem nenhum tipo de reparação, que é o que leva a que nossa classe, ela seja majoritariamente negra, e sendo essa classe majoritariamente negra, é também o setor mais pobre da classe trabalhadora. Então, são os homens e as mulheres, prioritariamente, que são os mais pobres. E essa luta nós precisamos travar. Quando nós, que somos lutadores, ao invés de nos ater para lutar contra isso e incentivar as greves, incentivar as manifestações, incentivar a organização e a luta, perdemos tempo em dizer que houve golpe na campanha Lula Livre. Na verdade, nós damos fôlego não só para que esse partido permaneça colocando ilusão sobre a nossa classe de que possa se resolver os problemas dela através das eleições, como nós perdemos a oportunidade de unificar a classe trabalhadora para que ela lute contra os seus inimigos, que é também o PT. Nós não aderimos ao PT, nós denunciamos o PT e nós dissemos que íamos votar no PT. Nós não fizemos frente com o PT, porque quem fez frente e quem esteve debaixo da asa do PT durante toda a campanha foi o PSOL e toda a esquerda desse país. Nós dizíamos o tempo inteiro, essa sombra nós não queremos. Nós vamos votar contra Bolsonaro, nós vamos votar 13. E queremos que se esse governo ganhe, porque nós vamos nos enfrentar contra ele no seu primeiro governo. Agora, nós vamos nos encontrar também e dissemos o seguinte, aqui, independente de quem ganhe, a classe trabalhadora precisa se organizar e lutar. Porque tanto Bolsonaro, quanto o Haddad, quanto o PT vai atacar a nossa classe, nós precisamos nos organizar e lutar nesse país. Renatão, sobre a questão do trabalho aí, olha só, eu estava falando para você que esse sindicato já foi o primeiro sindicato, ou único, a nível nacional, a fazer uma luta, a fazer, na verdade, contra tudo e contra todos, a fazer um encontro de travestis aqui. A LGBTfobia que existe no país hoje está sendo incentivada pelo presidente eleito, nesse momento aqui agora. Eu queria até bater um papo mais tranquilo, para que as pessoas possam entender o que a gente está falando. O Bolsonaro na verdade, aflorou e o ataque entre os LGBT vai crescer. Em São José dos Campos já houve 2. Aqui, em frente aqui ao Vale Sul, foi um garoto que trabalha na Tento, foi duramente atacado, simplesmente por ser homossexual, tá certo? Murilo, um dos companheiros nossos aqui de São José dos Campos, também já foi abordado na rua por essa questão. Hoje, o MBL está fazendo aqui com a companheira professora Jéssica, que foi candidata pelo PSOL, com 3.400 votos aqui da candidatura coletiva, vem sofrendo ataque do MBL na escola, nesse momento agora, que nós temos inclusive de dar total apoio à companheira. Isso vai agravar. Agora, é preciso saber que quando nós falamos, na verdade, na junção da classe, todos os trabalhadores estão vendo aqui como que a classe está agindo. A classe retrocedeu no seu pensamento, na sua organização. É verdade que lá em 2013, como eu estava dizendo aqui,
quando eu comecei a falar, eu falei assim, olha, houve aqui uma reação completamente já diferenciada. É verdade que as reivindicações que faziam lá em 2013 eram reivindicações contra o governo, que subia a passagem naquela época e tal. Tudo isso era mais avançado, mas já tinha no meio dos trabalhadores uma repulsa a todas as organizações. Isso nós tínhamos que ter detectado e tinha que ter trabalhado sobre isso, tá certo? E o que aconteceu? Isso veio se agravando, e essa repulsa, como deu margem aí no caso, por exemplo, o MBL, que tem até canal de televisão hoje para falar, canal de internautas que é bastante assistido, deu para que todos os caras da extrema-direita pudessem sair. E saíram hoje às ruas, tá certo? Eu acho que vai ser bastante agravado. Nós vamos ter que fazer uma junção com os trabalhadores. É evidente que o PT vai ter que ser chamado a fazer um chamado ao povo, à rua. Eu gostei muito bem do que o Mano Brown disse lá no Rio de Janeiro. Falei, se você não conversa com a classe, é evidente que você vai ser expurgado por ela, tá certo? Então, o que está acontecendo conosco é que nós não estamos conseguindo atingir a classe hoje mais pobre, coisa que o PT cresceu. O PT cresceu nisso, as esquerdas cresceram todas conversando com a classe mais desfavorecida nesse país aqui. Eu acho que a divisão para o capital ela é interessante. Ele vai cada vez mais jogar na divisão. Para que o capital possa ganhar, nós temos que estar dividido entre negros e brancos, nós temos que estar dividido entre mulheres e homens. E o protagonismo hoje da luta que eu vejo a nível mundial está sendo protagonizado pelas mulheres. As mulheres estão ganhando um grande avanço, penso eu. Foi na Índia, contrário, agora as mulheres fizeram uma grande luta na Índia. Agora, na Argentina, recentemente, as mulheres fizeram uma grande luta na Argentina, tá certo? Sobre a questão do aborto, que é uma questão que devia ser aprofundada, porque as pessoas, na verdade, confundem. As pessoas, quando vão discutir, que me parece que quando se fala em aborto, a pessoa fala assim, nossa, você é a favor de matar a criancinha. E não é nada disso. O que nós estamos discutindo, na verdade, é o direito da mulher poder decidir sobre o seu próprio corpo. É isso que nós estamos discutindo e que, infelizmente, uma parcela grande da direita não explica isso e faz uma confusão danada entre os trabalhadores. Agora, nós da esquerda temos que estar explicando no dia a dia, pacientemente, aos trabalhadores. Agora, tem algumas linguagens que a gente fala que a população às vezes não entende. Você não está falando, por exemplo, quando você fala num grupo de pessoas, de militantes, você tem que falar uma linguagem. Quando você fala para o público, que é um público, digamos assim, um público que não milita, um público popular, tá certo? Você tem que falar uma linguagem que possa atingi-los, tá certo? E eu acho que hoje, infelizmente, até na campanha que os companheiros do PSTU fizeram, não atingiram o grande público, que falava que tinha que fazer uma rebelião. E olha que, com certeza absoluta, teve que fazer muitas explicações para dizer o que é rebelião. Porque, na verdade, quando as pessoas me abordavam e achavam que eu estava no PSTU, falavam assim, escuta, vocês estão falando em rebelião, mas rebelião não é coisa de cadeia? Eu falei para ele, não é coisa de cadeia, eles estão falando em rebelar contra esse modelo de coisas que estão por aqui. Então nós temos que ter muito cuidado para quando a gente for externar para a população o nosso pensamento, porque às vezes ela pode não entender e entende de uma forma completamente errada e essa confusão ajuda o outro lado. Não serve para nós. É por isso que eu acho que as mulheres hoje, sob a opressão, as mulheres estão sendo protagonistas. Agora, eu quero falar sobre os negros. Os negros somente tem, no segundo IBGE, 34% da população negra fazendo isso porque nós temos uma política de cotas que foi levada para as universidades e ela foi, muitas pessoas falam que estão mais no meio, dizendo que foi uma revolução silenciosa, tá certo? E que eles estão querendo agora, nesse momento, acabar com as cotas, tá certo? Eu acho que as cotas de negro avançou, pouco, mas avançou. Nós não podemos dizer que não teve nada. Teve um avanço. Agora, eu estou dizendo para o que está acontecendo hoje com os negros na sociedade. Os negros sempre foram, na sociedade, sempre foram. A história nossa, até hoje, ela não foi, de fato, contada. Ela é contada pela metade. Hoje, por exemplo, eu me sinto bastante tranquilo, bastante confortável, porque sentar numa cadeira para a gente poder fazer a discussão com a população que está nos assistindo nesse momento, dois negros, senta uma negra de um ponto e um negro do outro, para que a gente possa discutir o país, para mim é extremamente progressivo isso. Por isso que a imprensa é completamente fechada nesse país, para que não deixe que as pessoas possam falar e possam externar os seus pensamentos. Eu acho que hoje, como as mulheres
estão avançando bastante. Eu acho que a gente tem que pegar, são protagonistas a nível mundial, nós temos que impulsionar isso para as ruas. Que as mulheres possam, porque o Bolsonaro ganha as eleições hoje, mas com certeza absoluta o Bolsonaro ganha as eleições, mas com um ódio muito grande das mulheres. As mulheres hoje, com certeza absoluta, uma parcela grande delas vão se organizar, porque o ataque, esse último ataque que ele faz aqui, porque Bolsonaro é um tosco, tá certo? Um homem completamente tosco, que vai tomar conta da presidência da República, que está dizendo o seguinte, que mulher não pode se empregar porque mulher engravida. Isso é um absurdo completo. E hoje tem ao seu lado um dos negros mais votados do Rio de Janeiro, que é do PSL, e ele está colocando como se a votação desse negro, e esse negro acompanhando, quer dizer para ele que ele... Olha, ele foi o homem que disse que negro não tem peso, tem arroba. E arroba você sabe muito bem que é coisa de animal, tá certo? Isso foi dito por ele, não é eu que estou inventando nada. Quem for para as internets, quem for para as entrevistas, rever as entrevistas do Bolsonaro, vai dizer, vai ver o que o Bolsonaro está dizendo. E é por isso que eu acho que nós temos que juntar todo o setor oprimido, organizar e colocar para a rua para lutar contra o governo que vai vir por aqui, porque é um governo que vem para aprofundar ainda mais a retirada de direitos dos trabalhadores. Você acompanha o programa Em Movimento, o debate aí tá bacana, mas nós vamos dar um pequeno intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho. É rapidinho. Esse é o programa Em Movimento, você acompanha ao vivo. Nós estamos transmitindo direto do estúdio Vito Gianotti, aqui em São José dos Campos. E você pode participar aqui pela internet. Juliana Santos se manifesta aqui. Eu não sou filiado a nenhum partido político, mas tenho visto com muita atenção a política do Brasil hoje. Minha pergunta é, com Bolsonaro agora falando tão mal das mulheres e acabando com o Ministério do Trabalho, em vez de nos preocupar em ficar pedindo Lula livre, não é melhor nos unirmos para nos defender? Defender corrupto não deve ser prioridade. Agora, eu acho. Aqui o Heller também se manifestando, nosso presidente do sindicato. Sandra Moreira, como evitar a retirada de direitos que Bolsonaro vai fazer? Outra questão também dela aqui, tal. Bom, é basicamente isso mesmo. Renatão, claro, vendo aí o que os internautas nos disseram, mas também colocando um pouco, dialogando com quem nos assiste, muitas vezes, porque certamente essa campanha ela foi muito dura. A Vera disse, né, que esse sentimento já existia antes e o Bolsonaro acabou amplificando, dando voz a esse discurso de ódio, né? O que fazer para convencer pessoas e muitas vezes familiares, né? Eu sei que eu já disse no outro programa que esse Natal talvez vai ter um pouco de problema, que o pessoal discutiu tanto na família, né, no WhatsApp e tudo mais, mas o que você acha? Qual que é o caminho para dialogar e convencer a quem aderiu ao discurso de ódio de que o caminho não é esse? O que você acha sobre isso? Olha só, Rodrigo, primeiro, eu acho que as eleições já passaram. Então eu acho que, eu estou falando nas famílias, eu acho que a gente deve esfriar, deve começar agora a fomentar o ódio. O ódio que nós devemos ter é o ódio contra o desemprego, né? Nós temos que ter bastante ódio. O ódio que nós temos que ter é contra as mortes nas filas dos hospitais. Esse nós temos que ter ódio, porque vendo os trabalhadores morrer. O ódio que nós temos que ter é quando a gente vê, agora há pouco, o aumento de um gás de cozinha, que vai apertar muito mais a nossa situação. O ódio que nós temos que ter é quando nós vemos alguém sendo atacado, agredido na rua por pensar diferente. Esse sim, nós temos que repudiar. Porque passaram as eleições, quem votou no Bolsonaro, nós temos o profundo respeito. Se a pessoa acha que aquilo é o caminho, agora, nós não podemos deixar de dialogar. Nós vamos continuar conversando. Eu não votei no Bolsonaro, não acho que o Bolsonaro vai tirar o país da crise, de forma alguma. Eu não acho isso. Eu acho que pode ser que nós estamos aqui dando um aval ao fascismo no país, porque quando tem pensamento hegemônico e quando leva tudo pela força, isso é sintomas fortes que o fascismo pode chegar a qualquer momento. Então eu acho que o Bolsonaro é uma síntese disso que está ocorrendo. Então eu penso comigo que a população, nesse momento agora, nós temos que fazer uma junção
de todos aqueles que pensam diferente, conversar entre nós, para que nós possamos, nesse momento agora, contra-atacar. Porque eles vão fazer de tudo para tirar o país da crise. Eles falam assim, eles jogaram ódio da corrupção, isso inteirinho nas costas eu posso dizer, do PT enquanto instituição política e da esquerda no geral. Todos da esquerda no geral tiveram hoje, quando iria defender um posicionamento, foram atacados. Eu tenho a certeza absoluta que todos, independente do que tanto o PT, como o PSOL, o PCdoB, o PSTU, fomos todos atacados nessa. Porque a direita conseguiu jogar que o protagonismo da corrupção veio tudo pro setor de esquerda. Acho que é a esquerda que fez a corrupção no país. E sabendo que a corrupção, ela não é o maior problema do país. O maior problema do país, por exemplo, eles não falaram nada, mas ninguém se tocou ou não conseguiram colocar isso às claras. Mas o maior problema do país hoje, por exemplo, é o juro que a gente paga aos banqueiros, tá certo? Ao capital internacional, é o juro que a gente paga ao capital privado do Brasil. Esse sim é 51% do PIB brasileiro. Então, portanto, nós temos que ter ódio a isso. Nós temos que ver aonde está esse rombo. Porque, primeiro, que dentro do sistema capitalista, eu acho muito difícil acabar com a corrupção. Porque é próprio do sistema. O sistema, infelizmente, o sistema capitalismo leva a pessoa a cometer erros, leva a pessoa a querer sempre mais, leva a pessoa a uma ganância que fica, eu penso que a pessoa fica completamente, como é que eu posso dizer essa palavra? É uma insanidade. Ela leva a pessoa a uma insanidade, de sempre querer mais e sem nenhum sentido. Eu pergunto a uma pessoa milionária, escuta, você tem todo esse dinheiro aqui, e você quer mais para quê? Ele não sabe explicar. Não sabe explicar. Simplesmente para manter um poder na mão ou para sobrepor sobre as pessoas. E nós temos que acabar. Ódio nós temos que ter disso. E é isso que nós temos que começar a conversar com toda a população brasileira. Com a maior calma do mundo. Eu sei que foi uma eleição bastante atabalhoada, né? Uma eleição que teve acirrou os ânimos dos dois lados. Tá certo? Agora nós temos que parar, pensar, porque as pessoas, tudo bem, pode ter acirrado, mas as pessoas que votarem em Bolsonaro, eu tenho a certeza absoluta que eles vão querer mais emprego, eles vão querer mais educação, vão querer saúde pública, vão querer transporte barato, vão querer um gás de cozinha barato, vão querer combustível barato, e é nessa hora que nós vamos bater um papo com bastante tranquilidade, para mostrar para eles que esse não é o caminho. E nem essa liderança que ganhou agora seria a liderança que vai, digamos assim, tirar o país dessa situação, desse caos que está colocado. Tá certo? É essa discussão que nós temos que ter daqui para frente com a sociedade no geral, para que a gente possa ter dias melhores no futuro. Isso aí, Renatão. E agora a Vera também, estamos já quase 1 hora de programa, temos que já ir para os finalmente. E queria que a Vera também dissesse aí o que ela atribui, qual o caminho aí para convencer aí tantos trabalhadores, trabalhadoras, negros e até homossexuais, porque ele teve uma votação expressiva, né? Qual o caminho para convencer esses companheiros e companheiras de que Bolsonaro, né, não é a solução e, enfim, e também demovê-los desse discurso de ódio que hoje está aí infestando aí o nosso país? Então, a tarefa das mulheres, dos negros, dos LGBTs, é a tarefa de se organizar no seu local de trabalho, de estudo, de moradia, com os desempregados, com os empregados, com a juventude, para travar essa luta contra esse governo e todos aqueles que o assessoram, porque ele se utiliza do discurso moral para implementar uma política econômica que atende aos interesses dos grandes empresários, dos grandes banqueiros, dos latifundiários nacionais e internacionais. Porque, por exemplo, ele levanta aquela bandeira verde e amarela e diz que o Brasil é acima de tudo, acima de todos, e Deus acima de tudo, mas o seu ministro da Economia defende a privatização e a entrega de todo o patrimônio brasileiro. Né? E ele coloca, e ele diz que
Agora colocou algumas mulheres no seu ministério para dizer que não é machista, quando todo mundo sabe que ele levanta o discurso do ódio, do machismo, da LGBTfobia, do racismo. Ele incentiva esse tipo de discurso, inclusive o seu vice, que criminaliza, ele coloca sobre nós mulheres negras e pobres a culpa da criminalidade que existe hoje. Ou seja, o problema da violência não é do desemprego e da pobreza existente nesse país. Não é produto, por exemplo, de 16 milhões de pessoas que não têm o que comer. Não é produto, não é resultado de mais de 27 milhões de desempregados. Não é. Ele coloca a culpa nas mulheres, que são pobres, abandonadas pelo machismo, que por conta de serem negras trabalham nos piores trabalhos e que porque não tem creche, porque os governos não asseguram, tem que deixar os seus filhos com as suas mães, e aí colocam a culpa nas mulheres, nas mães e nas avós, pela criminalidade existente hoje, quando, na verdade, os grandes ladrões desse país e assassinos desse país são aqueles engravatados que estão no Congresso Nacional, que estão governando esse país, que estão, inclusive, em setores da justiça desse país, e o Estado que tem o monopólio da morte, de matar, encarcerar e torturar. Então, nós dizemos que para a nossa classe não existe outra saída que não seja da unidade para lutar. Por essa razão, nós achamos que é importantíssimo fazer uma frente única com todas as organizações, com todas as centrais, o movimento sindical, o movimento popular, o movimento estudantil, para lutar contra a reforma da Previdência, que inclusive já vai ser implementada agora com o governo Temer, para lutar, inclusive, denunciar, por exemplo, o fim do Ministério do Trabalho, porque isso é mais um mecanismo de ataque à classe trabalhadora brasileira, tudo isso para tirar os capitalistas da sua crise e retirando tudo isso das costas de quem produz essa riqueza, que é a classe trabalhadora. Então, nós temos aqui uma tarefa que é central, que é da unidade da nossa classe para lutar. E lutar aí identificando quem são os nossos inimigos. O PT é nosso inimigo, não é tarefa do PT fazer chamado à luta da classe trabalhadora, porque a responsabilidade da desgraça que nós vivemos e desse monstro que é Bolsonaro, que a classe trabalhadora já tinha enterrado no país, que é a ultradireita, que ela sempre existiu, tinha enterrado, ela ressuscitou como produto dos governos do PT. Ele é responsável direto. Tem que colocar isso na conta dos governos do PT. Sabe por quê? Porque sempre tiveram grupos fascistoides, sempre tiveram grupos nazistas, sempre tiveram esses setores que fazem apologia à ditadura militar e à tortura, mas eles só tomaram corpo e forma agora, quando a classe trabalhadora, para enxotar o PT, que largou, que o abandonou, que o traiu, foi lá e resgatou uma coisa que acha que vai resolver a sua vida, que nós achamos que vai torná-la ainda pior. E nós, por essa razão, se tínhamos motivo para lutar, mas antes temos muito mais motivos para lutar agora. Agora, essa tarefa é nossa, da classe trabalhadora, dos homens e das mulheres, que somos oprimidos, que somos humilhados e que produzimos a riqueza desse país. Nós já estamos com 1h03 de programa, nós temos que partir para o encerramento, mas eu queria, antes disso, agradecer aí o Renato Bento Luiz pela participação e também a companheira Vera Lúcia, que também nos honrou com a presença. E é isso, gente. Amanhã nós teremos o nosso programa inteiramente no YouTube para você. Tivemos uma pequena caída na internet, retomamos depois de algum tempo, mas se você perdeu algum momento, amanhã, logo antes do almoço, né, Mari? Colocaremos aí inteiro no Facebook. Um minutinho para cada um, pode ser para a gente encerrar? Um minutinho para o Renatão e um minutinho para a Vera. Pode ser? Pode. Para a gente encerrar. 1 minuto, né? Aham. Vai, Renatão. Eu gostaria de agradecer aqui o convite. Eu acho que é bastante salutar a gente fazer os debates. Eu quero aqui de novo parabenizar a diretoria dos sindicatos metalúrgicos, diretoria na qual eu fiz parte por alguns anos, fui 2 vezes vice-presidente desse sindicato, que eu muito me honro, e falar que
mais iniciativas desse tipo tem que ter nos sindicatos. Eu acho que a imprensa brasileira ela tem que ser uma imprensa com o posicionamento da imprensa brasileira tem que ser o posicionamento mais democrático possível, para que a população possa ouvir todos os lados, que a população possa saber exatamente o que de fato as pessoas pensam. Então é por isso que eu falo aos sindicatos metalúrgicos e a toda a sua diretoria, eu parabenizo mais uma vez. Vim no lançamento aqui, tá certo? Não conheci o estúdio, mas vim até o lançamento, achei o lançamento perfeito e, de novo, parabenizo. Parabéns a todos que participaram desse debate de hoje, tá certo? Eu agradeço os internautas, agradeço os telespectadores que estão em casa, nesse momento, nos assistindo. Isso aqui é muito salutar. O debate é uma coisa que a gente pode avançar no nosso dia a dia, para que a gente possa avançar as nossas ideias. Obrigado, Renatão, e volte quando quiser aqui no nosso movimento. Vera, também um minutinho para você aí encerrar. Então, olha, gente, eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade e o convite para vir até aqui, conversar com vocês, nesse momento que é tão importante. Quero parabenizar a iniciativa do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região por essa iniciativa de ter um veículo de comunicação que possa proporcionar não só para os metalúrgicos, mas para todos aqueles que queiram discutir política e discutir a organização e a necessidade que há de lutar da nossa classe, colocar um instrumento desse à disposição é extremamente importante. O conhecimento, o debate, não é coisa que a classe dominante quer que a nossa classe tenha. Esse tipo de debate somos nós que precisamos, de fato, incentivar para que ele exista. Por isso, nós quero aqui, em nome do PSTU, parabenizar a iniciativa da direção do sindicato, dizer que fiquei muito honrada de ter sido convidada aqui para fazer esse debate. Espero vir mais vezes, porque nós vamos ter muitas lutas para travar, e quero aproveitar o momento para fazer um chamado a todos vocês que assistirem esse programa, que divulguem com outras pessoas e chamem para participar da Marcha da Periferia, que vai acontecer em todo o país, que está sendo organizado pela CSP com Lutas. Em São Paulo vai acontecer dia 20, mas tem locais que vão acontecer dia 24, de acordo com as possibilidades. O mais importante é que nos organizemos e lutemos. E olhe, rebelar-se é a gente dar um basta e dizer que nós precisamos construir uma sociedade que atenda de fato às nossas necessidades e os nossos interesses. Produzimos a riqueza, temos o direito de governá-la. É isso que o PSTU chamou e é o chamado que fez e é o chamado que continua fazendo, porque nossa necessidade se impõe. Obrigado, Vera. Então, obrigada a vocês. Já pode boa voltar tarde. Aqui. Boa tarde a todos. Já boa noite, 18h08. Queria agradecer a você que acompanhou a transmissão nossa no dia de hoje. Recordar que amanhã esse vídeo vai estar inteiro no YouTube. Também está no Facebook já. Você pode acessá-lo assim que a transmissão encerrar. E queria agradecer a nossa equipe maravilhosa aqui, Renatão e Vera, aí, ó. O Lucas Martins, aí o André Barbosa e a Mariana Bibanco. Obrigado por estar com a gente e proporcionar aí, por trás das câmeras, todo o nosso aparato. Gente, é isso. Semana que vem nós voltamos com mais um programa e até lá.